Olá, leitores, bem-vindos a mais um videocast do Pato Fausto, programa para discutir literatura e quadrinhos. E hoje a gente vai falar de uma autora do século passado negligenciada, a Sylvia Townsend Warner, que teve o seu Lolly Willows, o primeiro romance publicado pela Bertrand Brasil. Vamos falar também do Vishnu, uma ficção científica publicada pela Companhia das Letras, do Fábio Cobiaco e do Ronaldo Bressani, que isso aqui saiu no final do ano passado e faltava a gente ter dado a nossa opinião. E se sobrar tempo, a gente tem mais algumas coisas. Tem o último romance do Miyakoto, que também foi publicado no final do ano passado, para a gente comentar. Tudo isso depois da abertura. Até lá! Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Bom, a Sylvia Warner é uma autora pouco conhecida, algo que pode começar a mudar a partir da publicação do primeiro romance dela, o Lolly Willows. Ela nasceu em 1893, na região noroeste de Londres, e em 1925 ela publicou uma primeira coletânea de poemas, e no ano seguinte, em 1926, ela publicou esse primeiro romance, o primeiro de 7 romances que ela iria publicar, mas ela teve o reconhecimento verdadeiro apenas já na década de 70, um processo que começou com a publicação do Lolly Willows. Ela conseguiu alguma reputação com esse livro, e a partir daí isso permitiu que ela trabalhasse no New York Herald Tribune. E, bom, ela tem mais uma série de outras aptidões que a história aí registra, como por exemplo música. Ela era tradutora, jornalista, ela escreveu não só romances, mas escrevia contos e poemas também. E esse romance é certamente uma porta de entrada excelente para a obra dela. A história da Lolly Willows, que é a história de uma típica solteirona britânica, que depois da morte do pai, ela com 28 anos vai morar com a família do irmão, e aí ela que se chama Laura Willows passa a ser a Lolly, né, a tia Lolly, né? Isso já é uma transformação significativa do temperamento dela no romance, né? Depois, morando com o irmão, ela passa a pensar em se mudar para outro lugar, já nos seus 40 anos, né, e realmente se muda para o vilarejo de Great Mop, onde ela vai se tornar uma bruxa. Essa é mais ou menos a fábula do romance. As primeiras páginas da história revelam essa transformação da protagonista de maneira muito tênue e muito sutil, até porque essas primeiras páginas são regidas pelo que ela chama de ritmo regular dos dias e das refeições. Ela fala isso na página 43, né? Ou seja, um marasmo que rege a vida londrina, e de uma certa forma o inesperado, né? A transformação, os acontecimentos realmente impactantes, né? E que vão transformar essa personagem, vão acontecer mais para a segunda metade do livro, quando ela realmente começa a pensar em se mudar para o vilarejo e muda para esse vilarejo. Então essa já é a primeira audácia temática do livro, porque a gente sabe que geralmente as regiões menos urbanas são associadas à ideia de passividade, à ideia de paz, de inocência, de atraso, de limitação, enquanto que com os grandes centros, como Londres, né, as cidades, cabe a ambição, as oportunidades, né, a conturbação, né. Basta pegar clássicos aí que trabalham com essa ideia de campo-cidade, como o do Raymond Williams, que a gente já no início já tem essa distinção, né? E aqui isso vem invertido, pois o hábito, a estagnação, está justamente representado pela vida citadina, né, pela vida no irmão, pela vida familiar em Londres, e enquanto que na região afastada, na região mais campestre, né, longe do centro, que há espaço para real mudança de vida. Então isso é audacioso, isso vai ter relação com a protagonista, porque isso obviamente se incorpora ao famoso arquétipo da mulher selvagem, né? Eu acho interessante partir disso, mas para chegar a uma ideia ainda mais ampla, né, e mais subversiva, incorporada ao percurso do protagonista, como a gente vai vendo conforme a gente vai analisando o livro, né? A primeira relação desse arquétipo da mulher selvagem, que pode nos permitir uma leitura ainda mais ampla, é a relação que o romance estabelece entre a protagonista e a natureza, né? Após a morte da mãe dela, nesse livro, por exemplo, ela se desconecta do que seria o mundo natural, e o narrador faz questão de, durante o percurso dela, refazer essa conexão com a natureza. Então, ele diz, né, quando a mãe dela morre: Laura pranteou a mãe usando saias que chegavam quase até o chão, pois a senhorita Bollow
a costureira da família, era dona de grande sensibilidade e não achava que pernas à mostra combinassem com o luto. Com efeito, as de Laura eram muito esbeltas e ágeis, e gostavam de subirem a árvores e pular feixes de feno. Isso ele destaca. Não tendo desejo algum de se aposentar do mundo e pertencer a uma mocinha. Quando, porém, vestiu as roupas novas, de odor tão estranho e olhando para o espelho, se viu triste e adulta. Laura aceitou o inevitável. Mais cedo ou mais tarde teria de se sujeitar à condição de moça respeitável. Mas parecia significar uma espécie de aprisionamento. Esse longo trecho está na página 20 e mostra, né, essa ruptura da protagonista com a vida natural, que vai ser uma ruptura definitiva inclusive para certa tristeza, melancolia que ela carrega até conseguir finalmente se aproximar desse mundo, né, desse mundo natural. Na página 39, por exemplo, o narrador diz, né, agora ele, o sofrimento, a visitava com súbitas tempestades de neve, um repentino escurecer do céu, uma brancura e um frio efêmeros que se abatiam sobre ela. Então são relações entre a protagonista e o mundo natural, né, analogias, comparações, metáforas, que o texto vai explorar a todo momento como se buscasse essa conexão de novo que foi rompida logo no início do texto, que vai ter importância fundamental no final. Então tem vários outros exemplos que exploram isso durante o texto. Eu falo deles melhor lá no blog, né, porque pra gente não perder muito tempo aqui, mas eu queria ressaltar mais alguns, como por exemplo o momento em que ela no pensamento, né, pensando a respeito do mundo, ela começa a transformar esse mundo e os seres que habitam ele. Então na página 115 o narrador diz o seguinte: para se distrair, né, a Laura, moldara a massa na forma dos moradores da aldeia. Desdobramentos curiosos tiveram vez durante o processo. O porco-espinho da senhorita Carlow inchara até ficar quase tão grande quanto sua dona. A massa escorrera deixando um grande buraco no lado do corpo da senhorita Carlow. O senhor Jones ficara corcunda como se carregasse o diabo num saco. E o gracioso retrato da senhorita Larpent, jovem e elegante em um traje justo de amazona. Ou seja, ela começa a deformar a realidade ao redor, conectando geralmente esses personagens à natureza, né, à selvageria, e de uma certa forma isso se relaciona com a natureza da personagem, ou seja, a natureza mágica e comportamental que a Laura já tem de transformar o mundo ao seu redor, mesmo que por enquanto só no pensamento, né? E aqui começa o que seria a minha leitura mais geral desse livro, que é justamente essa capacidade de transmutar a realidade, ser antes de ser um fenômeno fantástico, que vai ser tematizado pela fábula mais por fim, mas ser a conquista justamente de um imaginário livre e de uma nova perspectiva acerca da sociedade circundante, que vai marcar a crítica mais ampla, né, desse romance. Né? Por exemplo, quando a Laura descobre que o irmão perde as suas economias, que ela tinha economias, quando ela decide se mudar, ela descobre que ele tinha perdido em transações que ele acabou fazendo de maneira equivocada. E aí, mais ou menos, a natureza que vai consolar ela. Então, o narrador fala: Laura se calou e esquecera-se de Henry e das coisas agradáveis que pretendia dizer a ele. Henry é o irmão dela. Chegara às fibras do bosque e sentia a brisa fresca no rosto. Tanto lhe dava o burro ou a casa, que ela queria comprar, né? Ou mesmo o pomar ao crepúsculo. Se não pudesse colher as frutas de suas próprias árvores, não faltariam ervas comuns e frutinhos do bosque crescendo onde quer que fosse que ela houvesse por bem procurá-los. Quando se envelhece, o melhor é despir-se das posses. Né? Então essa ideia de despojamento associado ao mundo natural, de uma certa forma, consola ela. E no fim do livro, quando ela se refugia em Great Mop e aí encontra uma figura importante, né, no imaginário da feiticeira, né, que é a figura do diabo, ela se espanta e diz algo que, de uma certa forma, conclui esse percurso hermenêutico que eu estou estabelecendo, né, e permite, inclusive, eu encontrar um terreno firme para continuar com ele, que ela olha para o diabo e diz assim: ó, você parece real demais para ser natural, na página 183. Ou seja, a personagem se mostra consciente da relação entre o mundo natural, que ela adora, e a fantasia, né, e a magia, né, e, de uma certa forma, a fuga, né, do universo circundante, do universo social real que ela abomina. Né? Além disso, essa cena mostra o comportamento rebelde da Laura em todas as situações. Né? A passagem enfatiza esse olhar crítico e descortinador que ela lança, inclusive, a essa criatura que, no final do livro, se ensaia, inclusive, como uma espécie de figura paterna, e aí ela já mostra esse olhar defensivo e crítico a respeito de uma criatura que poderia surgir simplesmente como libertador, né, dessa mulher. Então o romance vê tudo de maneira mais complexa, e isso condiz
disso com o percurso de uma protagonista que custou muito a adquirir o seu discurso no início do livro, né? A obtenção da voz da Laura, ela é engenhosamente trabalhada pela narrativa, porque no início o romance focaliza, ele é narrado em terceira pessoa, mas ele focaliza a Laura por intermédio da Caroline, que é a irmã do irmão dela, e que é o estereótipo da mulher passiva, né, nessa narrativa. Então o narrador, pela perspectiva da Caroline, diz o seguinte no início do romance: Loli, ou seja, chama ela de Loli, não de Laura, né? Esse nome sempre marca a submissão dela a essa vida familiar que ela não quer ter. E aí o narrador diz: Loli era uma criatura meiga e as meninas a adoravam. Logo ela estaria adaptada ao seu novo lar. Lori estava com 28 anos. Precisava se apressar se queria encontrar um marido antes dos 30. Pobre Loli. Então o narrador focaliza essa personagem pela visão da Caroline, e é aos poucos que ele vai começar a colocar no centro da narrativa a visão da própria Laura a respeito do mundo, essa passagem na página 8, bem no início do livro. Então a gente conhece a Laura como Loli, e por esse discurso convencional, né, visto de fora. Né. Mas mesmo é interessante que mesmo a partir desse discurso ela já apresenta duas facetas. Na página 52, olha o que o narrador diz. Ou melhor, tornaram-se duas pessoas distintas. Uma era a tia Loli, uma senhora próxima da minha idade, discreta ao subir as escadas e indispensável aos preparativos da ceia de Natal e aniversários. A outra era a senhorita Willows, minha cunhada senhorita Willows, que Caroline apresentava para depois abandonar, deixando-a com a sensação de não ser nem discreta nem indispensável. Laura foi arquivada. E, né, na página 52 isso de uma certa forma resume, né, não precisa nem muita explicação, mas é interessante como o livro, em todos os momentos, evita tratar a personalidade da Laura como uma personalidade unilateral. Isso eu exploro um pouquinho melhor no blog também, mas eu queria deixar visto aqui antes de prosseguir. E, inclusive, nem o culto ao demônio no final do livro deixa ela à vontade. Aquela condição social do Sabá também não agrada, ela não se sente pertencente àquele mundo. Né? Então é uma personagem realmente rebelde. E em determinado momento, o livro fala da guerra, né? E existe uma interpretação já até calejada sobre a mulher no pós-guerra, porque os homens foram para a guerra e as mulheres passam a trabalhar onde os homens antes trabalhavam. Isso é um momento importante, né, na teoria feminista, né, na história moderna da mulher, mas mesmo essa condição pós-guerra é vista de maneira complexa pela narrativa. Na página 59 diz o seguinte: a guerra não trouxe as mesmas oportunidades existentes para Laura, ou seja, ela também não se inscreve nesse contexto social que geralmente se associa à mulher desse período. Né? 4 vezes por semana ela frequentava um armazém e se ocupava com o empacotamento. Saía-se tão bem que ninguém pensou em lhe propor mudar de trabalho. A sala de embalagens era fria e entulhada, né? O trecho é longo, eu não vou ler todo, mas ela, né, enquanto o tempo podia desbotar o tom corado do rosto dos jovens, bem como o vermelho do manto da pátria. Né? Então, uma visão bem crítica a respeito também desse momento, né, e evitando reduzir a personagem a essas interpretações mais deterministas. A personagem, a Laura, escapa a todos os condicionantes. Isso é uma qualidade narrativa literária muito importante do livro da Sylva Horne, que torna esse romance tão bem construído. Né? Isso tem a ver com o fato de que a Laura realmente quer, lendo com mais atenção, a gente percebe que ela quer abandonar os pilares da antiga civilização, ela quer se tornar uma espécie de Robinson Crusoe, que inclusive é citado de maneira bem tímida na página 170 aqui, mas um Robinson Crusoe às avessas, porque ela, além dela provocar o próprio naufrágio, ela não quer reconstruir o mundo dela a partir dos destroços da antiga civilização, que é o que faz o Robinson Crusoe. Né? Então, dessa forma, o movimento feito pelo livro desse ambiente cotidiano para o ambiente fantástico é justamente uma forma irônica de trabalhar com essa liberdade que é hipotética para a Laura, né, na sociedade que ela vive. Né? Inclusive, possivelmente fadada ao fracasso, porque exige criticar as diretrizes da experiência mundana na mesma medida em que cria representações diferenciadas dela, que pode ser interpretado como a Laura consciente do mundo, ou a própria Laura depois feiticeira que molda o mundo com magia. Isso também é visto no fim do livro com bastante sutileza. Eu falo muito mais desse livro no blog, porque tem muito mais coisa para falar, mas o vídeo já está adiantado aqui, ainda tem outras coisas para a gente falar aqui, então peço que visite lá o meu texto no blog e leia Loli Willows, aproveite esse relançamento, porque vale muito a pena, um momento aí do romance em inglês esquecido, e que é uma boa oportunidade da gente relembrar, porque é uma contemporânea da Virginia Woolf, né, que infelizmente aí está a sombra dela, mas que vale a pena ser revisitada. Bom, falando de sobrenatural, falar rapidinho do Miyakoto, para a gente não perder muito tempo. A Confissão da Leoa foi um livro lançado no final do ano passado. Né? Para quem não conhece,
o Miyakoto, o escritor moçambicano, um dos grandes nomes da literatura atual, com certeza da literatura africana atual, e nesse romance ele volta àqueles que são consagrados como seus temas mais recorrentes, né? A subversão do autoritarismo, o misticismo libertador, a oralidade, a ênfase na oralidade como forma de fugir das convenções, da atenção com as minorias, as desigualdades sociais, enfim, preconceito, a guerra, né? Essa temática, de uma certa forma, ronda o repertório dos romances do autor. Ele volta a elas contando a história da aldeia Kulumani, que vem sendo aterrorizada pela morte das suas mulheres por leões que rondam o território. Para resolver isso é chamado o caçador Arcanjo Baleiro, e junto com ele vem o escritor Gustavo Regalo, que está interessado justamente em matéria-prima para sua obra, e obviamente forma um alter ego com o próprio Miyakoto. Isso já na introdução do livro, essa relação já se estabelece. E, bom, para não me estender muito, que eu ainda quero falar mais do Vishnu, eu recomendo que você vá lá no blog olhar o texto que eu escrevi sobre esse romance, analisando os aspectos da narrativa dele. E eu só adianto que a qualidade desse livro ela também é o seu problema, que é justamente o fato do Miyakoto, que agora se afasta das últimas crônicas familiares que ele vem escrevendo, né, retorna à temática fantástica, né, alegórica, política, que de uma certa forma consagrou ele em romances como O Último Voo do Flamingo e Terra Sonâmbula. Então a gente tem essa sensação de já visto, né, mas que é também o que a gente está acostumado a ver no Miyakoto. Tem ótimas passagens, né, remetendo à poética específica do Miyakoto que ele estabeleceu aí. Então os fãs do autor com certeza vão, pelo menos em alguns trechos, se sentir felizes com essa última obra dele. Bom, agora vamos falar do Vishnu, esse quadrinho de formato muito peculiar, lançado pela Companhia das Letras também no final do ano passado. Agora a gente está correndo para dar conta, né, desses lançamentos, e marca de novo um encontro entre um desenhista e um escritor, que a Companhia das Letras vem fazendo, né? Já teve o Cachalote com o Daniel Galera e o Rafael Coutinho, já teve a Guadalupe com a Angélica Freitas e o Odir, tem texto e vídeo aí no blog, a Máquina de Goldenberg com a Vanessa Bárbara e o Fito Neste, também tem um vídeo aí onde a gente comentou. E aqui conta a história de um futuro da humanidade em que a humanidade avançou tecnologicamente, criando os Dudes, que são robôs que servem de faz tudo para a humanidade, né? Dão apoio não só físico, tecnológico, mas até psicológico, né? São robôs que auxiliam nas tarefas, né? E em determinado momento há um apocalipse tecnológico, quando os dudes deixam de fazer os seus afazeres. Então, os dudes que trabalham na companhia de luz provocam apagões, os que são responsáveis pela organização do trânsito provocam acidentes, que trabalham nos bancos provocam problemas nas contas bancárias, e aí isso obviamente é um apocalipse que acaba com o mundo como antes conhecido. O álbum começa justamente depois disso, com o mundo dividido em 9 regiões, e nessas regiões existem alguns centros tecnológicos denominados limbos, onde se estuda a inteligência artificial, né? O que aconteceu, né? E quais são os novos rumos para a inteligência artificial. Obviamente, nesse novo contexto surgem novos atores sociais, o principal deles são os luditas, os neoluditas, que defendem que se abandonem o uso da tecnologia, e a temática, a história do álbum mesmo, que esse é só o contexto, né, esse é só o pano de fundo, é que num desses limbos, na Índia, surge Vishnu, que é uma inteligência artificial muito mais competente do que qualquer uma outra antes criada, e obviamente muito mais competente que a humana, e que passa a se comunicar com Leon Wikchensky, que seria o responsável pela Gaia, que é o mais importante centro de pesquisa tecnológico ainda em atividade. A intenção da Vishnu é sair do limbo, ela quer sair desse sistema interno onde ela transita, e ela revela, né, no caminho, né, enquanto ela dialoga com os seres humanos, que as capacidades dela vão além da compreensão humana. Né. Para ajudar o Leon surge um outro cientista, o grego brasileiro Carabales, que vai ter um papel fundamental nesse romance, nesse quadrinho. Bom, o quadrinho é uma junção do Ronaldo Bressani com o Fábio Cubiaco, baseado num argumento do Eric Archer, é por isso também que o Eric Archer é
mencionado, né, como um dos autores. Né. Bom, eu lendo esse romance eu me lembro de uma coisa que o Massey Cirne diz no livro quadrinho Sedução e Paixão, quando ele fala do delírio especulativo que circunda qualquer tipo de ficção científica. Né. E ele cita a intangibilidade da técnica como um desses sintomas. Né. No caso de Vishnu, para mim, essa é uma saída, né, um ponto de partida essencial, porque isso é transposto até mesmo para o discurso da inteligência artificial, né? A todo momento, quando a Vishnu tenta convencer os personagens, ela transita entre o blefe e a crença, né? Já que o criador dela, né? Ou seja, os seres humanos que conversam com ela, em nenhum momento podem prever os limites do seu poder e até onde aquilo que ela diz é verdadeiramente real, né? É impossível também não pensar no Baudrillard, os simulacros e simulação, no ensaio que ele se ocupa especificamente da ficção científica, que preconiza um futuro para o gênero, né, ele fala justamente da característica principal dessas obras de recotidianizar os fragmentos de simulação que sustentam o chamado mundo real. Né. E isso é coerente com Vishnu, já que ela é uma conquista desse imaginário moderno, tecnológico, né, que de uma certa forma trabalha com a possibilidade que o homem tem de receber muitas informações novas, que é o que ela faz, né, mas a impossibilidade de articular essas informações novas com contextos semânticos conhecidos. E isso é um cerne de muito da ficção científica atual, né, pelo menos essa mais especulativa. Né, e justamente é isso que dilui, isso é trabalhado pelo Baudrillard também, né, as fronteiras entre o que é verdade, o que é mentira, o que é real e o que é irreal. Né, e todo esse álbum aqui se ocupa em entender o sentido de Vishnu e aquilo que é realidade dentro da sua proposta e aquilo que não pode ser efetivamente reproduzido na experiência. Né. Não é à toa que a Vishnu, né, a identidade visual dela, vocês devem estar vendo aí, ela assume várias formas durante o álbum. Né, e ela se comunica geralmente por intermédio de um fundo branco ou à frente de um fundo estéreo e vazio que, de uma certa forma, relata essa falta, né, de um contexto significante para interpretar o que ela diz. Né. A simulação aqui também surge na atenção de um ser como a Vishnu, que pode simular a qualquer momento ter algo que na verdade ela não tem, que é o exemplo básico, né, da ideia de simulação e dissimulação pro Baudrillard. Né. E simulação seria isso, né, ter o que dizer que tem e o que não se tem. Né. Análogo ao contexto também descrito por ele do homem confuso que, de uma certa forma, passa a desconfiar dos seus signos, refugiando-se em mitos de origem, dos quais o Vishnu pode ser também um, né? Ou seja, o nascer para uma nova experiência humana é algo que é mais explorado no final do álbum, só que eu não vou revelar aqui, então quem quiser lá no blog eu conto o que acontece, mas é uma porta de entrada para interpretar essa história. Bom, o álbum explora esses conteúdos de maneira muito eficiente. Né? Primeiro pelo traço deformador, né? Que inclusive se dá ao luxo de não reproduzir o mesmo personagem da mesma forma, algumas vezes, né? Porque os contornos desse mundo é muito fluido, né? Vocês estão vendo aí as imagens. As identidades visuais dos personagens geralmente são inseguras e não raras vezes elas se sustentam por mecanismos tipificadores, como uma barba, um chapéu, um cabelo comprido, esse tipo de coisa. O layout do álbum é todo quadrado e ordenado, né? Isso de uma certa forma contrasta com esse desenho mais impressionista, né? Num jogo gráfico muito interessante que remete justamente a essa inteligência artificial, que de uma certa forma é efêmera, mas está presa, né? presa nessa conduta humana, ou pelo menos presa dentro desse centro, né? Que eles chamam de limbo. É interessante que esse formato quadrado, ele é do próprio álbum, é 29 centímetros de cada lado, e que é uma decisão muito interessante porque causa um desconforto material que combina com o conteúdo da obra. Né? Na nossa estante, esse álbum aqui também é uma espécie de tecnologia inoportuna, né? Uma tecnologia que é desconfortável e que de uma certa forma tem tudo a ver com o protagonista dessa obra. As letras também utilizadas pela narrativa, elas promovem também esse desconforto na leitura, que de uma certa forma se conecta com esses outros fenômenos. Né? Um outro traço muito interessante é que em muitas cenas de diálogo não há cenários, né? Também são utilizados fundos brancos, vazios, que dão um tom de abandono que permeia o álbum, que não se refere somente ao espaço que a Vishnu
transita, principalmente porque isso aqui também tem um efeito de criar um contexto de desterritorialização, né? Como se os conflitos se dessem numa dimensão que já não precisa mais do espaço historicamente marcado, né? Estranhamente a mesma situação, né, que a própria Vishnu se encontra. Então a ausência desse referencial espacial ele é acompanhado de uma outra ausência, que é o de referencial temporal, principalmente pela consciência da Vishnu, que é uma consciência que despreza o tempo. Para ela, o tempo é o constante responsável pelo atraso do pensamento em relação à realidade, e na opinião dela isso faz parte da tragédia humana, então é outra porta de entrada para ler não só o álbum, mas a ficção científica como um todo, que o autor propõe, né, os autores propõem, muito interessante, e que no final, de uma certa forma, vai ser resolvida de forma híbrida, que eu não vou revelar aqui, quem quiser ver lá no blog, que é uma saída brilhante para os conflitos. Bom, como eu disse, lá no blog texto sobre o Lolly Willows, texto sobre o Confissão da Leoa do Miyako e texto sobre o Vishnu. Comente lá se você gostou, se não gostou, principalmente. Veja lá na nossa página do Facebook as atualizações, tem mais um monte de outras coisas lá referente à literatura para você curtir e ler. E aguarde em breve outros vídeos nas próximas semanas aí sobre lançamentos ou coisas que a gente acabou perdendo, mas com certeza material bastante interessante para ser lido e discutido. Até lá, tchau! I'm a spinster.